Quando o senhor faz o arco voltaico nas pessoas, veja algumas contrações suas nos ombros, na face, e um tipo de respiração diferente. Poderia comentar? Eu já expliquei aqui. A gente entra em transe dentro do processo e há contrações, mas não é só isso que você viu, não, é o corpo todo. Agora, por quê? Isso é para facilitar o processo da exteriorização, para instalar o campo aqui no caso. Se fosse só comigo, às vezes não precisava disso, mas como tem que exteriorizar, a situação é diferente. Agora, isso é praticamente dominado pela circunstância, não sou só eu que faço, não. Eu, por exemplo, eu posso fazer isso sem fazer careta nenhuma, sem mostrar nenhuma alteração. Mas, na hora que você quer implementar, que você quer intensificar, que você quer potencializar o fluxo de energia, se você colocar tudo isso em funcionamento, é importante. Isso entre os pares cranianos, entre o processo muscular, todo o problema que a pessoa tem em matéria, vamos dizer, fisiológica, aquilo faz uma convergência para potencializar o trabalho. Então, essas coisas ocorrem. Qualquer um que for desenvolver muito o processo de energia, vai acabar entrando nesse nível. Vi alguns comentários seus que durante a aplicação do arco voltaico, o senhor chega a ficar em estado de transe parapsíquico para potencializar a exteriorização. Ixi, esse negócio de transe, às vezes eu passo um dia inteiro no transe. Uma pessoa que está na descoincidência aqui já está em transe. Existe algum método ou técnica para desenvolver o estado de transe? Sim. Chama estado vibracional, EV. Começa por aí. Você começa a trabalhar com o processo, você vai ver em torno, começa a lançar seus pseudóptos, a micro-onda, telégrafo, telepatia e outras coisas mais, você vai entrar aí. Agora, o problema é você entrar em transe que não seja surto. O transe patológico é negativo, você tem que entrar no transe normal. Agora, por exemplo, é muito difícil não entrar em transe, pelo seguinte, eu começo a trabalhar com a minha energia, daí a pouco vem as coisas, ou vem de amparador, ou vem do processo de assistência natural de ter instalado um campo, ou vem de uma central, é muito difícil. O que é bom nessa história é que chega no nível que mesmo para pedir para você não entrar em transe, você entra. Isso aí é o máximo. Se ele é positivo, eu custei a entender isso quando rapazinho. Sabe, com o tempo que eu fui entender o caso, como é que era. Então, transe é uma coisa muito séria, e todo mundo está nessa. Agora, não é um transe patológico, presta atenção no que nós estamos falando. Pesquisando sobre a incorporação e semipossessão que ocorre na TENEPS, constatei, a partir dos relatos de alguns conhecidos, que tanto na Umbanda como no Espiritismo, o processo de incorporação deles gera muito calor. O sistema neurovegetativo entra em pane e eles sentem dores no corpo após o trabalho de assistência. Faz TENEPS há um mês, só senti nitidamente uma vez o processo do acoplamento. E esse foi extremamente suave e técnico. E após o ocorrido, me senti muito bem. Para o acoplamento ocorrer todos os dias na TENEPS, o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso central da Consim, deve estar adaptados e configurados para receber o amparador sem nenhum tipo de risco, para ser um processo gradual e progressivo. Poderia comentar? Sim, tudo que você está falando está correto. Lá você tem que lembrar o seguinte, no terreiro, na mesa branca chamada de Allan Kardec, esse processo todo aí, a pessoa entra lá num transe, mas ela está sob a influência de um guia cego. Aquilo não é amparador, não é um técnico. Ele está dominando a pessoa. Tanto que no Espiritismo eles acham, e também na Umbanda, na Quimbanda, que o ideal seria que o cavalo, a égua, a mula dos espíritos, o ideal seria que fosse totalmente inconsciente, para não pensar por ela, para se virar um escravo, uma massa inerme, informe, totalmente entregue para eles. Então, isso é totalmente errado, porque até um certo ponto é uma sujeição, é uma escravatura, é um negócio errado, é a lavagem cerebral. Já no processo da TENEPS não é assim. Às vezes demora até um pouco mais, é normal. Por quê?
eles não fazem estupro evolutivo. Eles não avançam contra a pessoa. Tudo é feito a favor dela e não contra. Uma coisa muito séria, que você parece que ainda não fez experiência, que eu mostraria a você, é o seguinte: põe energia, exterioriza energia nesses médios da Umbanda e do Espiritismo. E veja como é que eles não sentem os chakras. Isso é muito importante, porque eles não sentem nada, eles só sentem que ficam em transe ou não, ficam possuídos ou não, ficam possessos ou não. É a semi-possessão do transe, da incorporação, da psicofonia e outras coisas mais. De modo que isso mostra que eles são totalmente pau-mandados e genuflexos, que às vezes não têm autonomia, liberdade, independência, não agem por si mesmos. Isso aí é terrível. E outra coisa, pega médium, por exemplo, que está assim há 30 anos, esses são piores ainda do que os outros mais novos. Tudo isso eu fiz experiência, falei isso no movimento espírita, não adiantou nada. Algumas pessoas saíram de lá junto comigo, mas a maioria nem queria saber.